Olá, a nossa aula de história de hoje tem como tema amplo a Idade Média, do qual eu trarei algumas características deste período e posteriormente falarei também sobre o feudalismo, que é o subtema da. Olá, na aula de hoje nós teremos como tema maior da aula Idade Média, do qual eu trarei algumas características fundamentais sobre este período. E subtema será justamente o feudalismo, que foi um dos acontecimentos mais importantes da Idade Média, e que estudaremos em etapas nas aulas seguintes. A Idade Média ela é dividida em duas fases: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Quero chamar a atenção para duas coisas importantes nessas duas fases da Idade Média. A primeira coisa é justamente o período de ruralização da sociedade. Durante a Alta Idade Média, as pessoas migraram das cidades para os campos, muitas vezes motivadas pela falta de emprego, pela violência. Então, elas migravam para o campo em busca de conseguir trabalhar nas terras de algum produtor rural. E durante a Baixa Idade Média, houve um movimento inverso. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Esse movimento de saída do campo para a cidade ficou conhecido como renascimento urbano, e nós estudaremos mais adiante. Mas o que foi o feudalismo, afinal de contas? É necessário que vocês percebam que, normalmente, definimos o feudalismo como um conjunto de práticas e costumes que existiram na Europa Ocidental entre o século V e o século X. Então, o feudalismo ele demorou séculos para se consolidar e demorou séculos para deixar de existir. O feudalismo ele não se restringiu apenas a questões econômicas, era o modo de vida do homem medieval. Dessa forma, o feudalismo ele definiu como o homem medieval viveu durante o período da Idade Média. Durante a Idade Média, e já como parte da gênese do feudalismo, existia uma relação chamada suzerania e vassalagem. Como a Idade Média era um período muito cercado por guerras e era muito comum suzeranos, vassalos, senhores feudais no geral guerrearem entre si, a suzerania e vassalagem era a relação de fidelidade e de apoio mútuo que nobres estabeleciam entre si. Normalmente, o suzerano era um rei que buscava o apoio de outros nobres, que seriam seus vassalos. Nesta relação, ou neste pacto de fidelidade e apoio mútuo, o suzerano costumava entregar ao vassalo um feudo, que normalmente eram grandes extensões de terra, mas também poderiam ser direitos para cobrar impostos, direito para tomar conta de determinada área. Tudo isso era classificado como feudo. Em troca, o vassalo dava ao suzerano apoio militar e deixava à disposição deste suzerano suas tropas e seus soldados, caso o suzerano precisasse se defender de algum empreendimento militar. Bem, a formação do sistema feudal, ele contou com a mescla ou com a fusão de características da sociedade romana e das sociedades germânicas ou bárbaras. Vamos aqui salientar duas questões das contribuições romanas. A primeira que é o sistema de colonato e a segunda que são as vilas. O colonato é uma relação de dependência e de acordo estabelecida entre proprietários de terras e camponeses livres que não tinham terras. Esses camponeses adquiriam a obrigação de cultivar as terras desses proprietários e, em troca, parte da produção que o camponês produzia seria entregue ao proprietário da terra. As vilas eram essas grandes propriedades rurais que existiam no Império Romano e essas vilas acabaram dando origem aos famosos feudos. Do lado germânico, vamos chamar atenção para o comitatus, que é essa relação de fidelidade estabelecida entre os chefes dos povos germânicos e seus soldados, e a subsistência,
que era um estilo de vida em que se produzia apenas o necessário para se consumir naquele momento. Não havia entre os povos germânicos a busca pelo acúmulo de riquezas e nem pelo lucro. O sistema feudal ou feudalismo, ele pode ser definido por 4 características. A primeira é a política descentralizada, ou seja, o senhor feudal ou os senhores feudais eram as autoridades máximas em suas propriedades. Não se tinha ainda países consolidados. O que se tinham eram senhores feudais que mantinham relações de suzerania e vassalagem entre si e que eram os senhores extremos em suas propriedades. Eles definiam as regras, eles aplicavam a justiça, eles cobravam os impostos, mas cada feudo era administrado por seu proprietário. A economia do sistema feudal era baseada na economia de subsistência. Isso é um tipo de economia em que o feudo era um espaço de produção no qual se buscava produzir tudo o que fosse necessário para a subsistência. Isso não significa dizer que não existia comércio. Existia, mas o comércio ele era muito enfraquecido na época do feudalismo. Alguns autores, antigamente, chegavam a dizer que o feudalismo não tinha comércio com moedas. Não é verdade. O comércio monetário existiu, só que durante o feudalismo ele não era muito praticado. No lugar do comércio monetário, existia muito a permuta, ou a troca de mercadorias. A sociedade feudal ela era dividida em grupos rígidos definidos pelo nascimento. Esse tipo de sociedade em que a posição social do indivíduo é definida pelo seu nascimento e não é permitida a ele a ascensão social ou lhe é dificultada esta ascensão social é chamada de sociedade estamental. E por fim, a cultura. A forma como o homem medieval vivia era uma vida muito marcada pelas crenças e pela fé religiosa. E essa fé ela era muito baseada na ideia do teocentrismo. Teo significa Deus, centrismo significa centro. Ou seja, o homem medieval era um homem que temia Deus, mas não só temia, acreditava que a fé era aquela capaz de explicar todas as atrocidades do mundo. E o teocentrismo era uma filosofia religiosa muito praticada pela Igreja Católica e muito defendida por ela durante o feudalismo. Enquanto grande extensão de terras, os feudos eles eram divididos em 3 etapas. O manso senhorial, que eram as terras destinadas à plantação que iria para o senhor, era também onde o senhor mantinha o seu castelo, os seus estábulos, tudo que era de uso pessoal do senhor. O manso servil, que eram espaços destinados à moradia e plantação de servos, e o manso comunal, que era formado por pântanos, pastos, bosques, florestas, e apesar de serem áreas teoricamente destinadas a usufruto do senhor e dos servos, uma coisa que não era muito comum era servo poder caçar, porque a caça nesses espaços comuns era reservada apenas para o senhor feudal e seus nobres. Observe aqui a divisão de um feudo com a explicação que eu dei anteriormente. A sociedade feudal, por ela ser estamental, estava dividida em 3 grandes grupos. Isso é uma coisa mais sintética, tá? O clero, que eram formados por todos aqueles que compunham a Igreja Católica, desde o Papa até as freiras, a nobreza, que eram aqueles que já tinham nascido de uma família nobre, com títulos, com terras, chamados de sangue azul, e os servos, que eram todos os camponeses que moravam e viviam nos feudos e que trabalhavam nestas propriedades. Observem aqui a pirâmide social. Sempre que vocês virem a base de uma pirâmide, observem bem quem está nesta base. A base sempre é mais larga e mais numerosa, porque ela representa a maior parte da população que sustenta os demais. Então, na base da pirâmide, nós temos os camponeses e os servos, que eram aqueles que trabalhavam,
No meio temos a nobreza, e aí você inclui os senhores feudais, os reis, duques, condes, viscondes, que eram aqueles cujo papel era guerrear, e no topo nós temos o clero, representado pelos membros da Igreja Católica, cuja função era orar. Esta pirâmide ela representa bem um pensamento medieval baseado na filosofia teocêntrica que dizia o seguinte: cada grupo, cada estamento nasceu para cumprir uma função determinada. Os camponeses têm que trabalhar, os nobres têm que guerrear e o clero ou a igreja tem que orar. Esta foi a ordem estabelecida por Deus e deve ser seguida por todos para que o mundo possa viver em harmonia. Então, esse é um exemplo claro de uma filosofia religiosa, se é que pode-se dizer isso, mas de uma teoria religiosa que buscou justificar a exploração de um grupo social, que eram os camponeses, por parte da nobreza e do clero, usando a fé do homem camponês para que ele se conformasse com aquela situação que não era fácil. Na próxima aula, falaremos justamente sobre a relação que existia entre servos e senhores, e era uma relação baseada na exploração. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontraremos na próxima aula de História. Tchau, tchau.